Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Levi, conhecido como Mateus, seu capítulo 25, verso 1. Queridos, é tão lindo e é tão poderoso nós estarmos nesse ambiente. É um ambiente onde o Espírito de Deus governa. Sabe, não tem nada ensaiado, não tem nada combinado, não tem nada feito propositalmente para mexer nas nossas emoções. Não tem bastidores, não tem cortinas. Nós somos o que nós somos. Você é o que você é. Gostou, gostou. Não gostou, paciência. Aleluia. Essa era a dimensão que Jesus andava. Ele caminhava de uma forma simples, mas vivia no sobrenatural. Isso é o que deixava os fariseus indignados, revoltados. Porque os fariseus faziam de tudo para que todos vissem que eles tinham conhecimento, que eles eram diferentes das pessoas. E Jesus veio nos ensinar a sermos pessoas, aleluia. Jesus não veio nos ensinar a ser Deus, Jesus veio nos ensinar a ser gente, aleluia. Então é poderoso estar nesse ambiente, porque sendo gente, de forma simples e verdadeira, o Espírito Santo ele pode operar. Porque é onde o homem acha que o conhecimento dele, a intelectualidade dele, a expertise dele, os talentos e dons dele vão operar, o Espírito Santo não pode operar. Mas quando nós, de forma simples, nos rendemos a Ele, dizemos: Senhor, faz a Tua vontade. Somos apenas a Tua marionete, Senhor. Fazem 15 anos que eu faço essa oração. Eu sou apenas uma marionete, que nem falar eu sei. Por isso que eu preciso do Senhor, que é o meu ventríloco. Já viu o ventríloco? A marionete está falando, mas não é a marionete, é o ventríloco que está por trás. No nosso caso, o ventríloco não está por trás, ele está dentro. Eu não sei o que vai acontecer hoje aqui. Mas Ele é lindo, Ele é poderoso. É Ele que faz, é Ele que move. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as canções estão dentro daquilo que vamos compartilhar hoje. Todas as canções que a equipe adorou está dentro daquilo que vamos falar hoje. Amém? Tem alguém feliz com Jesus aqui? Gente, é impossível ser infeliz com Jesus. Isso não é triunfalismo nem palavra motivacional, isso é Bíblia. João 15, Jesus disse: a sua alegria só pode ser completa quando a minha alegria estiver em você. Aleluia. Então com Jesus o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Se está demorando muito, não é culpa de Jesus. Você precisa levar essa área para Ele. Você precisa correr para Ele. Você precisa submeter essa situação a Ele e a sua palavra. E aí vai passar o choro, vai ter alegria, aleluia. Glória a Deus. Por que eu estou perguntando se tem alguém feliz? Porque eu não vi nenhum sorriso ainda aí. Dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado, esse. Mostra a dentadura para ele. Diga para ele: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Diga para ele: se eu fosse você ir embora, ainda dá tempo. Porque se você ficar, você não será mais inocente. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tem alguém conosco pela primeira vez hoje? Faz assim, por favor, se você está aqui pela primeira vez. Glória a Deus, quanta gente linda. Gente, onde vocês estavam que nunca tinham vindo aqui? Vocês não ficaram sabendo o que Jesus está fazendo na Vila Matilde? Aleluia. Ficaram sim, porque estão aqui, né? Glória a Deus por isso. Sejam muito bem-vindos. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez.
Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 25, verso 1. Diz assim as Sagradas Escrituras: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Tome o seu lugar aplaudindo o Senhor por essa palavra. Pai das luzes, nós te damos graça, nós te honramos e declaramos, Senhor Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da tua glória. Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria, esteja sobre nós, nos ministrando e dando toda a direção que nós necessitamos. Fala a cada um, Pai, começando de mim, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma das parábolas mais conhecidas no meio cristão. Nós já ouvimos falar sobre a parábola das 10 virgens de diversas formas, de diversas maneiras. Temos de fato muitas interpretações sobre esse texto, mas entendemos que Jesus, ele está falando sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Deus está falando aqui em sua palavra como funciona o reino de Deus, como as coisas acontecem, como elas operam ou vão operar mediante ao seu reino. Então nós vemos aqui que Jesus, ele falou diversas vezes por parábolas, e quando nós queremos compreender o reino, precisamos ir para as parábolas. Todas as parábolas que Jesus, ele falou, ele ensinou, ele citou, é para revelar o funcionamento do reino, como o reino de Deus funciona. Não vamos entrar nesse assunto, porque já falamos muito sobre o reino de Deus, já ensinamos muito sobre o reino de Deus, e logo estamos vivendo o reino de Deus, aleluia. O reino de Deus não vai chegar, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, não vão dizer ei-lo ali ou ei-lo aqui. O reino de Deus já está dentro de vós. Eu estou falando vários versículos bíblicos acerca do reino. Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não é visível, o reino de Deus você não vai dizer que está ali ou está aqui, o reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus não é ouro, o reino de Deus não é prata, embora atrai tudo isso, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
Viver o reino de Deus é de fato compreender como o reino opera, funciona, entender quem é o rei, e entender que somos cidadãos desse reino, e além disso somos família real. Aleluia. Aí vamos entrar um pouquinho mais a fundo. E você não está sentado do lado de um evangélico. Você está sentado do lado de um filho de Deus. E não só filho de Deus, Jesus no seu sacrifício nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Mas em Apocalipse 5, a palavra também diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Alguém precisa entender isso. Em todo o reino você vê só um rei e vários súditos, mas o reino de Deus é o único que o rei fez questão de constituir para si no seu reino vários reis e sacerdotes. O rei governa e o sacerdote administra. Então dentro de você, por intermédio de Cristo, há um poder, uma capacitação que talvez você não compreendeu ainda, para governar sobre as suas emoções, governar sobre as suas atitudes, governar acerca da opinião das pessoas, governar diante desse mundo, governar sobre tudo aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, e não ser governado por essa terra, e também não governar ninguém. É para governar as coisas, não as pessoas. Deus te deu uma capacitação dentro de você para administrar o teu tempo, administrar a tua vida, administrar as tuas emoções, administrar a tua casa, administrar os teus recursos, administrar o teu profissional. Já está dentro de você. Por isso que o reino precisa ser revelado. Eu estou falando para filhos que compreendem que vivem o reino. Eu não estou falando para meninos. Eu não estou pregando para crianças, porque criança não tem esse entendimento. Criança não desfruta do reino. Porque Paulo vai dizer à igreja da Galácia, em Gálatas capítulo 4 verso 6, que se o herdeiro for infantil, se o herdeiro for um menino, se o herdeiro for imaturo, nada o difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Eu estou pregando para uma igreja do reino. Eu estou pregando para alguém que está avançando. Eu estou pregando para alguém que está exercendo o governo do reino, que está administrando, que está expandindo o reino. Alguém para dizer: eis-me aqui, Senhor. Alguém para dizer: sou eu essa pessoa, meu Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: a primeira coisa que você precisa aprender a governar é as suas emoções. São as suas emoções. Se a terra afeta as suas emoções, se as pessoas afetam as suas emoções, se ter ou não ter afeta as suas emoções, você não entendeu nada do reino. A gente não estava cantando e nada mais, nada além de ti. Então se tem ou não tem, não me afeta. Eu só quero a ti. Precisamos entender isso. E quando começamos a governar, a administrar primeiro as nossas emoções, nos tornamos aptos para começar a administrar responsabilidades maiores. Aleluia. Seja fiel sobre o pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. São responsabilidades maiores. Aleluia. Mas vamos entrar aqui na palavra, porque está linkada com tudo isso que nós estamos falando. Precisamos compreender que estamos falando do reino, estamos falando de nós. Lemos acerca de nós mesmos nessa parábola, porque essas virgens representam eu e você. Toda vez que a Bíblia fala de mulher, está apontando para a sua igreja, ou para a Babilônia. Sabemos quem é a Babilônia? A mulher que aparece em Apocalipse, vestido de púrpura. Sabemos que ela é a grande Babilônia. Mas nesse contexto estamos falando
de mim e de você quando lemos essa palavra. E o que me chama a atenção é que todas elas foram convidadas para as bodas. Todas elas foram convidadas para o casamento. Pastor Joás, o noivo estava esperando todas elas. Porém, entendemos que existia aqui 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes estavam preparadas com as suas lamparinas e também com as vasilhas cheias de azeite. E as 5 imprudentes ou 5 tolas estavam com as suas lamparinas, porém elas não tinham um azeite reserva. E elas não se importaram com isso. Elas não se atentaram nisso. Talvez porque pensaram que o noivo iria demorar. Então não se atentaram em aumentar o azeite nas suas vasilhas ou carregar vasilhas com azeite, se caso o noivo chamasse e o azeite da lamparina se acabasse. E aí nós entendemos algo importante aqui, e isso me chama muita atenção, que a Bíblia diz que todas elas ficaram sonolentas. Preste atenção nisso. Não foram só as prudentes ou só as imprudentes que ficaram sonolentas. Todas elas ficaram sonolentas e todas elas dormiram. Nós estamos vendo isso acontecendo nos nossos dias. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriaria. Existem aquelas que estão adormecidas no sono da indolência. Existem aqueles que estão adormecidos na sua distração, sem se preocupar, acreditando que o noivo vai demorar para vir. Quando nós evangelizamos alguém, falamos: Jesus te ama, Ele vai voltar. Eu sei que Ele vai voltar, mas eu acho que não vai ser agora. Deixa eu curtir a minha vida um pouco mais. Deixa eu correr atrás daquilo que eu quero. Deixa eu desfrutar dos prazeres da carne. Deixa eu me aventurar. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Aproveite o hoje como se não tivesse o amanhã. Então ele vai... Eu estou escutando isso faz tempo. Então não é para mim agora. Aí nós recebemos esse tipo de resposta quando eu senti no coração, eu vou. Diga para o seu irmão assim: o reino não se move por sentimentos. Diga para o seu irmão: o reino não se move por emoções. Diga: Deus não é emocional. Deus é espírito. E espírito não tem sentimento. Não se mova por sensações, emoções ou sentimentos. Porque todo reino se move por uma constituição. E a constituição do reino é a palavra de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, o João capítulo 1, verso 11 e 12, ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, e deu-lhes o direito de todos quanto receberem de se tornarem filhos de Deus, na qual não é da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que todos sejam alcançados. Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 4, que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ei, antes de existir Brasil, você já tinha sido escolhido. Antes de existir mundo, você já havia sido escolhido. Ou você acha que foi assim? Foi sorte, você como o espermatozoide, diante de milhões, você alcançar aquele óvulo. Isso não foi coincidência, não foi obra do acaso, não foi um acidente biológico. Deus, Ele te elegeu. E aí, em Jeremias capítulo 1, verso 3, ele diz: ei Jeremias, antes de você ser um ser em formação no ventre da sua mãe, eu te escolhi.
E não só te escolhi, mas eu já te dei um destino. Eu te dei as nações por profeta. Isaías, a palavra de Deus diz que o Senhor, antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, já fez menção do nosso nome. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: não reclama do teu nome, porque foi o papai do céu que escolheu. O teu nome já estava sendo falado na eternidade. Ei, o teu nome já estava sendo falado na eternidade. Ei, então não somos um acidente de percurso. Em Efésios 1:4, Paulo continua dizendo que Ele nos predestinou como filhos de adoção pelo beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória. O que isso significa? Deus, vendo a injustiça da nossa herança pelo pecado de Adão, porque Adão pecou e todos nós pecamos. Foi uma herança que nós não queríamos receber. Então aparentemente isso parecia injusto. Então Paulo vai dizer à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, que o pecado entrou por um homem chamado Adão. A morte entrou por ele, mas a justificação, a vida, entrou pelo último Adão, chamado Jesus Cristo. Então todos que nasceram, escute isso, não vou entrar em um contexto teológico, porque é uma briga tão babaca. Diga ao seu irmão assim: não perca tempo com discussões babacas. Você é calvinista? Você é arminiano? Você, não, eu sou do reino. Eu pertenço a um reino. Você segue João Calvino? Você segue Jacó Armínio? Eu sigo Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou por aquilo que a palavra está me dizendo. Ele entregou o seu filho. Apóstolo Pedro vai dizer que o cordeiro já foi imaculado antes da fundação do mundo. Vamos entrar em um outro nível de revelação. Abraão está subindo o monte Moriá, vai sacrificar Isaac. Ele está subindo de um lado, mas o cordeiro está do outro. Abraão vai sacrificar Isaac. Deus fala: para, Abraão, você não precisa fazer isso, porque eu já fiz desde a eternidade. O meu filho será o Cordeiro Santo de Israel, que será o sacrifício pela expiação dos pecados da humanidade. Chacoalhe o seu irmão e diga assim: fique atento no espírito de entendimento. Você não vai sair da mesma forma desse lugar. Então o plano de Deus é que o homem seja salvo, porque ele tem um pré-destino. Não significa que ele já foi predestinado à salvação, ou ele já foi predestinado à condenação. Porque tem gente que acredita que uma vez salvo, sempre salvo. Eu recebi Jesus, fui predestinado à salvação, então agora eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso prostituir, eu posso mentir, eu posso enganar, porque eu não perderei a minha salvação. E aí a gente vê uma certa contradição aqui, porque lá em Gálatas, no capítulo 5, a gente vai ver em verso 19 em diante, sobre as obras da carne, que os que praticam mentira, que os que praticam homicídio, que os que praticam a imoralidade sexual, os que roubam, os que fazem fofoca, meu Deus do céu, os tais não herdarão o reino dos céus. O predestino ele entregou o seu filho, ponto. Quem quiser ser salvo, receba o filho. Quem não quiser ser salvo, negue o filho e viva como quiser. O inferno não foi construído para os homens. Olhe para esse irmão, dê um sorriso para ele e diga: o inferno não foi preparado para você. Diga para ele: Deus não prepara coisas ruins para você.
Até quando parece que é ruim, é para te amadurecer, é para te preparar, é para desenvolver o teu potencial. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos caídos, os demônios. E por que o homem vai para o inferno? Simplesmente pelo fato dele escolher ir para lá. E aí vamos voltar à história da igreja, que entra uma certa mentira, e eu acho que Satanás foi estrategista ao colocar isso no meio da igreja, antes do protestantismo, dizendo que o cara pode pagar penitência, que ele pode sair do inferno, que uma vez condenado eternamente. Uma vez no seio de Abraão, a eternidade com Cristo. Então nós estamos vendo aqui que a salvação, a festa, o casamento é para todos aqueles que se tornaram igreja. O noivo vai casar com a noiva. Nós somos convocados para essa festa. Porém, todas elas dormiram. Todas elas adormeceram. Mas qual é a diferença entre a igreja, ou os membros do corpo, e o mundo? A diferença, pastor Joás, é que, ainda que a igreja esteja dormindo, ela vai ouvir uma voz. Dentro dela tem uma voz assim: eis aí o noivo. As 10 ouviram. Ou você que está vendo as tragédias, não só no Rio Grande do Sul, mas em toda a parte do mundo está acontecendo tragédias de alagamentos. O que é a primeira coisa que você pensa quando vê essas tragédias? Jesus está voltando. Porque dentro de nós há uma impressão, há uma voz clamando: eis aí o noivo, ele está chegando. Quando a gente vê uma reportagem como a gente viu esses dias, de um adolescente que foi adotado, criado com amor, carinho, estudando nas melhores escolas, sendo sustentado, cuidado com amor, porque ele estava viciado no celular. O pai falou: olha, não fica no celular, não mexe no celular. Ele pega a arma do pai, ele mata o pai, ele mata a irmã, espera a mãe chegar em casa, mata a mãe. O adolescente sai para comprar pão, volta, ele fica o final de semana com o cadáver da família dentro de casa, e no domingo ele só chama a polícia porque começa a cheirar mal. Quando nós vemos isso, nós ficamos chocados, e como igreja logo entendemos: Jesus está às portas. Quando vemos o índice de pedofilia aumentando, de abusos, logo pensamos: Jesus está às portas. Porque a Bíblia diz que todos vão estar se casando, dando em casamento, como nos dias de Noé. E de repente o Filho do Homem virá de repente. Nos nossos dias estamos vivendo isso. Gente feliz, fazendo festa, curtindo, não querendo saber da sua salvação. E nos tempos de Noé nós vimos o quê? Homem com homem, mulher com mulher, trisal, é assim que fala? Quatrisal, casa de swing. Não é novidade, começou lá em Sodoma e Gomorra. Como nos dias de Noé, já estava acontecendo os híbridos, sabe? Esse negócio desses homens virando cachorro, casando com cachorro, casando com égua. Isso já acontecia lá. E quando a humanidade chegasse aos comportamentos como nos dias de Noé, está próxima a vinda do Filho do Homem. Meu Deus, entramos em escatologia rapidamente. Vamos compreender isso. Nós, como igreja, como filhos de Deus, temos algo dentro de nós que sempre vai falar: Jesus está às portas.
eis o noivo está chegando. Todas dormiram, mas todas elas ouviram a voz e se despertaram. A questão é que 5 prudentes, preparadas com as vasilhas cheias de azeite, agora vão de encontro à festa, à porta, e com as suas lamparinas acesas, elas entram nas festas, elas entram nas bodas. E agora as tolas e imprudentes falam para elas assim: dê um pouco do seu azeite. E elas dizem: não dá, porque se a gente der para vocês, pode acabar para nós. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, para que não perca a sua coroa. Olha para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso amável para ele. Eu digo assim: conserve o azeite. Diga para ele: conserve o azeite. Ah, meu Deus, não desperdice o azeite. Não desperdice o azeite. E elas disseram: vão e compram com alguém que pode estar vendendo por aí. Aí as 5 saem desesperadas porque as lamparinas se apagaram e vão comprar. E quando elas voltam, era tarde demais, a porta está fechada. E elas gritam para o noivo: chegamos, estou conjecturando, temos azeite, a lamparina está acesa, deixa-nos entrar. Ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Queridos, quase nunca você vai ouvir essa mensagem nas igrejas hoje. Algo que está se tornando escasso dentro do meio cristão é falar de arrebatamento, de pecado e de inferno. Mas precisamos entender a importância dessa mensagem. Quando nós olhamos para o significado do azeite, biblicamente falando, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel que Deus, ele fala para Samuel: vai ungir um homem da casa de Jessé a rei no lugar de Saul. Apóstolo Aguinaldo, Samuel pega o chifre e enche de azeite. Ele entra na casa de Jessé e está lá os 7 filhos preparados dele. E aí joga no Abinadab, vai jogando em todos os filhos. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Quer dizer, não jogou, quase ia jogar. E aí ele fala: Jessé, acabou os seus filhos? Aí Jessé fala: tem mais um. Está lá cuidando das ovelhas que ninguém quer cuidar. Está fazendo o que ninguém quer fazer. Está fazendo sem ninguém ver. Está ocupado. Porque Deus não tem negócio com vagabundo. Ele está fazendo algo. Ele está assumindo uma responsabilidade. E aí ele fala: então manda chamar Davi, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar à mesa. Meu Deus, eu vou soltar uma palavra aqui. Fique tranquilo, se ninguém está te vendo, se você aos olhos dos homens estão vivendo o pior momento, fique tranquilo. Mas se você se manter na responsabilidade, na fidelidade que Deus deseja te encontrar, se prepare, porque não vai ter festa enquanto não mandarem te chamar. Não vai ter banquete enquanto não mandarem te chamar. Não vai ter ambiente transformado. Não vai ter casa que prospere. Não vai ter empresa que prospere. Não vai ter lugar que prospere até você chegar e pisar a planta dos seus pés e o óleo descer sobre a tua cabeça. Tem alguém aqui para pegar essa palavra? Reaja ao nível que você acredita. E nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti. Escute,
Agora Samuel olha para Davi e fala: não é possível, estou conjecturando. E Deus fala: é ele mesmo. Quantas pessoas não olharam para aquilo que Deus começou a fazer na tua vida e disse: não é possível, ele não tem jeito para isso, ele não tem cara para isso, ele não tem estrutura para isso, ele não foi treinado para isso. E aí Deus fala para Samuel: Samuel, eu não olho, eu não enxergo pela ótica humana. O homem enxerga de uma forma. Eu conheço Davi de dentro para fora. Eu conheço as suas intenções. Eu sei quem ele é. Escute, o azeite foi derramado. E a Bíblia diz que nesse exato momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Sabemos que o azeite aponta para o Espírito de Deus. O azeite aponta para o Espírito de Deus. Então, se você quer manter a sua lamparina acesa, se você quer viver iluminado, com os olhos do entendimento iluminado, com sabedoria divina, com a glória de Deus dentro do seu ser, você precisa do Espírito de Deus na sua vida, operando. E não só operando, você precisa cultivar isso. Se você quer manter a lamparina acesa, precisa ter Espírito Santo movendo a tua vida e o teu interior. A questão é que muitos também já não falam mais do Espírito Santo. O importante é ter um começo, meio e fim. A igreja entender a teoria, a igreja receber o conhecimento e o culto acabar no horário. Porque se não acabar no horário, as pessoas não voltam mais. Hoje os pastores estão em uma crise. Eu estava em uma reunião de pastores online, um conselho, e os pastores estão em crise, porque não podem falar de pecado em suas igrejas, porque as pessoas vão embora. Eles têm que escolher o que vão pregar, porque eles estão mais preocupados em manter as pessoas por causa do dízimo, por causa da oferta, por causa da primícia, do que pregar acerca da palavra de Deus. E disseram: há uma crise no meio pastoral. Eu digo: eu não sofro com isso, eu não faço parte desses que estão nessa crise. Eu estou em Cristo, e a minha chamada é pregar a verdade. Doa quem doer, aceite quem quiser aceitar. Quem não quiser aceitar, a porta é a serventia da casa. Esse lugar é o lugar onde a verdade das sagradas escrituras reinam, operam e é ensinada. Essa é a presença dele. Essa é a presença dele. Aonde tem verdade, ele se manifesta. Aonde tem verdade, ele opera. Aonde tem verdade, o Espírito rege, o Espírito governa. Digamos, mas se azeite não dá. Não vem com esse negócio de... Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a mão. Ei, meu lindo, minha linda, Jesus te ama. Vem como estás, porque Deus é amor. Não julgueis. Esse não é o meu Jesus. Esse não é o Cristo. Esse não é o Cristo.
Esse não é o Cristo. Esse não é o Cristo. Esse não é o Cristo. Ei, esse não é o Cristo. Agora diga assim comigo: eu também não sou Cristo. Eu só sou a voz que clama no deserto. Eu só sou a voz que está preparando o caminho para Ele. Ei! 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 Eu não sou o Cristo. Eu só sou a voz que estou preparando o caminho para Ele. Eu não sou a verdade, mas eu conheço a verdade. Eu não sou o caminho, não é a IAP que salva, não é a congregação cristã que salva, não é a assembleia que salva, não é a católica que salva, não é a religião que salva. Eu sei quem é o caminho é Ele, o caminho é Jesus, o caminho é o Cristo, é o Messias, é o ungido. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Chamamos Jesus, chamamos Jesus, chamamos Jesus. Espírito de entendimento, te louvamos. Aqueles que estão com azeite na vasilha estão dizendo: pode gritar que o noivo está vindo. Pode vir, noivo. Pode vir, noivo. Estamos te esperando. Não é assim? Não é assim que a gente canta? Para dançar, Mara. O problema é que as imprudentes, além de não ter óleo, azeite, são suicidas. Porque elas estão dizendo Maranata, sem lamparina acesa. Sabemos que o óleo é o Espírito de Deus. E é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É Ele que nos conduz a toda a verdade. Ele é o ajudador. Ele é o próprio Espírito da verdade. Ele não só é tudo isso, mas Ele também nos confere unção, poder, dons. Só que há um detalhe aqui. O azeite funciona para acender a lamparina. E aí eu já estudei, já tive vários tipos de interpretações acerca dessa lamparina. Nós vamos buscar um lado e vamos entender que a lamparina naquele tempo, ela era feita de barro, tinha o seu bico preparado, tinha a sua alça preparada à mão. E muitos dizem que essa lamparina aponta para o homem, porque foi feita de barro, e por isso que se coloca o azeite. Há uma outra interpretação que diz que essa lamparina, como o candelabro do tabernáculo estabelecido por Deus, para que Moisés colocasse dentro do lugar santo, de ouro, não pode ser um homem, porque ela é feita de ouro. Então ela aponta para algo divino. Então nessa interpretação vamos dizer que a lamparina é algo divino, é a glória de Deus no homem. E conseguimos entender que tanto o homem ou a glória não podem ter nem a glória e nem a presença, o poder, sem o azeite. Mas, alguns anos atrás eu estava orando e eu entendi algo. Talvez eu esteja equivocado, mas eu posso conjecturar. O salmista diz em Salmo 119, 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Então logo eu consigo também entender que a lamparina ou a lâmpada, porque a lamparina funcionava como lâmpada, pode ser a palavra. E eu consigo compreender que as imprudentes, como aquelas 5, elas têm a palavra. Elas discutem a palavra. Elas criam métodos e metodologias dentro da palavra. Elas criam tantos estudos e tantas coisas da palavra. Só que a grande maioria das imprudentes, ainda que estejam a palavra, ainda que tenham a lâmpada, ela não fica acesa, porque falta o Espírito. Não é difícil você estudar a palavra, eu te aconselho, estude a palavra, seja um amante das Sagradas Escrituras, faça um seminário teológico, ou faça um curso dentro do chamado, da vocação que Deus te chamou e te vocacionou. Mas sem o Espírito não vai servir de nada, porque é o Espírito que nos convence a viver a palavra. Nós estamos acostumados a olhar algumas atitudes de alguns cristãos e pensar assim: mas se ele não diz que é crente? O mundo tem isso na ponta da língua. As pessoas sabem que conhecemos a Bíblia e sabem que estamos frequentando a congregação, a igreja, mas os comportamentos lá fora não condizem com aquilo que muitos estudam. E ao ver comportamentos, o mundo vê comportamentos fora da palavra e diz: esse aí não diz que é crente. Mas Jesus não ensina isso. Mas a Bíblia que eles lêem não ensina isso. Logo compreendemos que muitos têm a lamparina ou a lâmpada, mas lhe falta o Espírito, lhe falta o azeite. Então vemos que se eu tenho palavra e se eu tenho o Espírito de Deus, logo essa palavra, ela se acende dentro de mim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu já não ando mais em trevas, eu já não sou mais enganado, eu já não sou mais alguém que não sabe para onde está indo, porque eu conheço a palavra. A minha vida está na palavra, eu estou obedecendo a palavra. O meu casamento está na palavra, a minha vida profissional está na palavra, a forma como eu me relaciono com as pessoas está na palavra, a forma como eu trato as questões profissionais está na palavra. Então o meu caminho não anda mais em trevas. Agora eu estou vendo para onde eu estou indo, porque sem a palavra não, mas com a palavra, ela é lâmpada para os meus pés. E sabe o que é interessante? Aquele que tem a lâmpada acesa dentro de si, ele vai andando, é a lâmpada para os seus pés, mas por onde ele passa, Jesus vai dizer: ei, vocês agora são a luz do mundo. Não basta só ter a palavra, tem que ter uma vida no Espírito, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de busca, tem que ter uma vida de consagração, porque assim a palavra vai iluminar o seu caminho. Mas ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o seu caminho. Não adianta, queridos, sermos bons da palavra, uma vida no Espírito. Precisamos aproveitar a oportunidade. Aleluia. Calma. Vai ficar tudo bem. Escute isso. Precisamos aproveitar as oportunidades. Não podemos esperar a hora que o noivo vem e fomos depois que ele vir
querer buscar azeite. Porque quando entramos dentro do contexto de escatologia, que é o estudo acerca do fim, entendemos que quando a igreja ela for arrebatada, o Espírito de Deus está em você, está em mim. E quando nós somos arrebatados, não tem mais sentido o Espírito Santo ficar aqui, porque o Espírito foi dado para a igreja. Ah, meu Deus. Então quando a igreja for arrebatada, o Espírito que é de Deus vai ser arrebatado com ela. E quem ficar, que logo são as imprudentes, vão saber do que aconteceu, porque dentro tem uma voz gritando: o noivo está à porta. Mas aí já foi, porque vai ser como um ladrão pela noite. Entendemos aqui? A palavra fala à meia-noite. Sabe o que é a meia-noite? É o momento de mais trevas. Ao meio-dia é o momento de mais luz. A meia-noite é o momento de mais trevas. Sabe o que significa? Que quando o mundo estiver no momento de trevas tão terrível, ao ponto de compararmos com a meia-noite, é nesse momento que o Senhor vem na sua segunda vinda buscar a sua igreja. E aqueles que até congregaram, aqueles até que conheceram a palavra, aqueles até que de alguma maneira estavam envolvidos no corpo, ou até mesmo estavam trabalhando na obra, mas não tinham uma vida no Espírito, não vão ser arrebatados e vão querer comprar, porque hoje tem muita gente vendendo. Se vende a unção, se vende a salvação, se vende terreno no céu, se vende como chama aquele negócio lá que vendia liturgia, como que é? Indulgências. Estão vendendo. E aí vai ser tarde demais. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Diga para o seu irmão, se aproveite a oportunidade. E a oportunidade é hoje. Nesse culto aqui, você precisa entrar no Xaramanai. Você não pode aceitar sair da sua casa, vir até aqui e não dar nenhuma rajada de língua estranha. Sabe qual é o problema? É que nós aprendemos religiosamente falando que só podemos orar em línguas quando sentimos um arrepio. Quando a gente olha para o irmão e o irmão do lado está girando, está rodando. Aí eu também entro no mistério. Aí eu também dou aquela telefone sem fio. Nós não podemos apenas crer nos dons do Espírito Santo só quando alguém estiver sentindo algo, porque não é por emoção e nem por sensação, é convicção de que Ele está em você e os dons já foram conferidos dentro de você. E qual é o problema? Que tem gente que foi batizado com o Espírito Santo há 1900 e Guaraná com rolha, mas nunca mais falaram em línguas. Está perdendo tempo. Eu oro 20 minutos falando e 80 minutos, 1 hora em língua. Porque aquele que ora em línguas não fala a homens, mas fala ao próprio Deus. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então nós aprendemos errado, e por isso tem um monte de crente que está 30 anos na igreja, mas se olha para ele, está seco, não tem brilho no olhar, não tem fogo na boca. Aqui não, graças a Deus. E se tiver algum hoje, vai pegar fogo. Escute isso. Sabe o que acontece com o cristão que não tem esse entendimento? Porque Paulo diz o seguinte: que nós temos que orar em espírito em todo o tempo. E tem gente que pensa que orar em espírito é orar em pensamento.
Eu quero te falar uma coisa, igreja do Cordeiro, simpatizantes da fé, que Deus não é o Xavier do X-Men. Deus não é telepata. Ainda que Ele seja onisciente e sabe do que você está pensando. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Orar em espírito não é orar em espírito é uma língua espiritual que quem está do seu lado não entende. Quem está te ouvindo orar do lado de fora do quarto não entende. Mas você está lá, cabá, suriquiamantou, requiaba, suriquiamantou, oloba, sai, riquiamantou, que abandona lá passou. E Deus está dizendo: estou entendendo, meu filho. Estou entendendo, meu filho. Pode deixar, meu filho. Eu estou entendendo tudo. A língua espiritual, ela que é o dom de falar em outras línguas, funciona para novos idiomas. Tinha aproximadamente 17 nações em Atos 2, de vários lugares. Mas quando Pedro começou a pregar, todos eles entenderam no seu próprio idioma. A história diz do avivamento da Azusa de 1906, que missionários jovens se alistavam para fazer missões, mas eles não sabiam o idioma da terra que eles iam ser enviados. Mas quando eles recebiam a oração e eram enviados, quando eles chegavam na nação, eles entendiam todo o idioma. Não só entendiam, mas também falavam o idioma da terra natal. Primeiro. Segundo, o falar em línguas é para ser falada na igreja e ser interpretada. Se eu ficar aqui orando 1 hora em línguas com o microfone na mão, não vai ter proveito nenhum para a igreja. Por isso nós não podemos fazer isso, ficar orando 1 hora em línguas, porque aquele que está orando em línguas em público precisa de alguém para interpretar essas línguas. Aleluia. E terceiro, ela funciona para edificação de si mesmo. Aquele que fala em línguas não fala a homens, fala ao próprio Deus e edifica a si mesmo. Você sabe, quando você está orando em línguas, você está falando para Deus aquilo que realmente você precisa. Você diga: Deus, eu preciso trocar de carro. O Espírito Santo não precisa nada, precisa se converter, meu filho. Senão vai você com o carro tudo para os quintos dos infernos. É melhor você dar uma orada em línguas, que eu vou traduzir para o Senhor. Eu vou colocar na tua boca que não é o carro que você precisa. Deus vai te dar, mas não é isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das maneiras do óleo se manter fervendo dentro de nós é estarmos orando em línguas. Paulo diz: ore em espírito em todo o tempo. Então, você sai daqui, calma, se você está com alguém, não banca de doido, converse normal com a pessoa. Desceu do carro, ficou só você, cuidado que durante o dia vão te ligar e você vai falar: não, alô. Já aconteceu várias vezes comigo. O pior é o carro sem isso filme. Por isso que o Caio está ali. Caio, levanta a mão. Todo mundo precisa disso filme, chame ele, coloque com ele. Aleluia, o dízimo dele precisa aumentar, essa igreja precisa mudar. Todo mundo fecha com ele aí. Aleluia. Você está sem isso filme? O motoboy está falando: está doido, falando sozinho. O pior é quando para outro crente doido do seu lado. Ele aí deu um problema. Escute isso. Primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos, que Deus nos levou para lá, eu fui orar assim que eu cheguei lá. Eu falei: Senhor, qual é a palavra? O que o Senhor tem para nós aqui? O que o Senhor quer de nós aqui? E Deus disse assim para mim, o Espírito Santo disse assim: eu vou usar vocês como uma espevitadeira. Eu disse: Deus, eu nem sei o que é isso.
Espevitadeira. Aí eu fui no Google e pesquisei espevitadeira. Sabe o que é uma espevitadeira? Só as mulheres mais experientes vão entender o que eu estou falando. Tem aquele fogão, a boca do fogão, em um certo momento se torna uma borra que entope os canos, que faz o gás chegar onde tem que chegar. E aí as mulheres compravam uma agulha, quem lembra disso? Para desentupir os canos. A espevitadeira é um objeto que era usado também para tirar a borra do óleo que ficava no candelabro. Precisava da espevitadeira para tirar, porque a borra ela impede do óleo fresco queimar. E o problema do cristão que não entendeu a necessidade de orar em línguas, de ter uma vida de oração, de buscar a Deus dia após dia, de cultivar esse óleo, é que ele é um cristão cheio de borra. Mas Deus está levantando as espevitadeiras nessa noite. Não vai ter mais borra, pelo contrário, nós vamos entrar com a rajada de língua, com a palavra. Vai ter que sair toda a borra, tudo aquilo que entupiu a tua vida espiritual, tudo aquilo que impediu o mover do Espírito na tua vida, porque tem óleo fresco para a tua vida, tem óleo fresco para você. Você não é uma virgem imprudente, você tem lâmpada, mas você também terá azeite, não vai faltar azeite. Se alguém acredita nisso, por favor, divorcia dessa cadeira, se coloque de pé. Nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labaredas de fogo. Aproveite a oportunidade, e a oportunidade é hoje. Aproveite a oportunidade para se entregar para Jesus hoje. Aproveite a oportunidade para voltar para Jesus hoje. Aproveite a oportunidade para receber desse azeite hoje. Se estava acabando, Deus vai derramar mais. Se já tinha acabado, Deus vai derramar sobre a tua vida hoje. Aproveite a oportunidade. O problema é a primeira vez que Deus decidiu cumprir a sua palavra, encher a igreja de azeite. A Bíblia diz que Pedro e os discípulos levaram 500 pessoas para o cenáculo. Eram 500 pessoas orando para receber o azeite. Era 500 pessoas orando para receber o poder do alto, porque Jesus tinha prometido. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando o azeite desceu, quando o poder do Espírito desceu, tinha aproximadamente 120. E o que aconteceu com os 380? Demorou demais. Eu não consigo esperar tanto pelo azeite. Eu tenho que casar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que realizar sonho. Eu estou ocupado demais para ficar buscando o azeite. 380 foram embora, ficaram só 120. Posso te falar uma coisa? Você vai casar, seu casamento será uma bênção, seus filhos serão uma bênção. Você vai cumprir o teu propósito profissional, teu propósito ministerial. Você vai deixar um legado nessa terra. Mas tudo isso você só vai conseguir com azeite. Porque filho de Deus nunca vai conseguir ser bem sucedido sem um azeite. Não estou dizendo para você não estudar, não trabalhar, não procurar o que você sabe o que precisa fazer. Eu estou dizendo que você tem que fazer tudo isso com Deus. A prioridade é o azeite. E para isso você não precisa parar a sua vida. É só você acordar de manhã 15 minutos antes. Bom dia, Espírito Santo. Senhor, me dá uma palavra para hoje. Aqui.
vou meditar na Bíblia, vou ler a Bíblia. É o culto, estou indo para o culto. É a célula, estou indo para a célula. É encontro, é reencontro, eu quero mais azeite. Aonde existe um ambiente que pode me proporcionar mais azeite, Espírito Santo, eu estou lá. Tem gente aqui que vai trabalhar amanhã cheio de azeite. Pastor Joás, nós vamos ir para o aeroporto cheio de azeite. Nós vamos pegar o voo agora para Panamá cheio do azeite. Pode ser que dê problema nesse avião, porque vai pingar azeite. E se tiver um demônio, vai ter que manifestar. Tomara que não seja o do piloto. Aleluia. Vai trabalhar cheio de azeite. Vai estar em casa cheio de azeite. Um casamento ungido, onde o Senhor traz respaldo, onde você não trabalha na força do braço, você trabalha através da obediência na palavra. O Espírito te convence a palavra, a obedecer a palavra no casamento, em todas as áreas. Mas aproveite a oportunidade. Escute isso. O reino é semelhante, tal. As que tinham azeite e as que não tinham. O que significa? Que é impossível viver o reino de Deus sem o Espírito de Deus. Quando eu recebo o Espírito de Deus, eu recebo o seu reino. Sem o Espírito de Deus, eu não consigo viver o reino. E logo também, eu não vou conseguir viver iluminado pela palavra. Eu não vou conseguir carregar a glória de Deus. Alguém nessa noite está decidido a aproveitar a oportunidade? Alguém nessa noite está decidido a dizer: Senhor, é dia após dia, o azeite vai borbulhar, não vai faltar azeite na vasilha. Estando tudo bem ou estando no dia mal, não vai faltar azeite. 380 foram embora. Vamos comigo, 380 foram embora. Eu quero te fazer um convite. Quem quiser ir embora pode ir também. Quem quiser ir embora pode ir também, porque a gente começa a orar agora. Aqueles que querem azeite, começam a orar agora. Aqueles que oram em línguas, começam a orar em línguas agora. Pastor, eu não oro em línguas, eu não fui batizado com o Espírito Santo. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. 380 foram embora, mas 120 disseram: eu não arredo o pé até que o azeite, o poder venha sobre a minha vida. E de repente ouve-se um som como de um vento veemente que encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo repousaram sobre cada um deles, e eles foram cheios, eles foram cheios, eles foram cheios do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Sem o Espírito Santo será impossível. Diga para Ele o quanto você precisa dele. Não tem tempo de igreja, não tem coisa alguma que pode te separar dele. Se você crer, se você quiser, se você depender, se você pedir, hoje terá azeite na sua vasilha. Não vai faltar azeite na tua vida. Vamos, feche os teus olhos, levante as suas mãos. Vamos, vamos, vamos. Sim, Espírito de Deus, nós cremos, por isso falamos. Eu criei, por isso também falei. Come on. Nossa geração tem lenha pra queimar. Vamos. Pode incendiar, viveiros para iniciar. Nossa geração. Escute isso. Juntos, vamos.
Dê a mão pro seu irmão aí, dê a mão pro seu irmão. Atravesse os corredores, isso. Não vai ter borra de azeite. A espivitadeira vai acabar com a borra. A palavra acaba com a borra hoje. Vamos. Você que ora em línguas, comece a orar agora. Ore por esse irmão que está do seu lado. Você que não é batizado com o Espírito Santo ainda e não ora em línguas, o Espírito Santo toma a tua vida hoje. Creia. Receba. Que manturi que abadora labaço. Que amantora labadara labaxe. Eu sinto cheiro de azeite. Requepatora labadora labas. Não seremos imprudentes. Não vai faltar azeite. Espírito. Vem. Ei, batiza-nos, Senhor, batiza-nos. Um novo batismo de fogo. Que não falte fogo, que não falte azeite. Espírito. Vem como em Pentecostes. Mais azeite. Toda borra se desfaz. Toda mentira do diabo acaba hoje. Todo peso de acusação acaba hoje. Todo sentimento de ser indigno para receber acaba hoje. Rocopotorolobadaralabas.